No Hora de Agir de hoje, nós vamos compreender tudo aquilo que se passou nesta COP30 aqui, sobre este calor abrasador em Belém do Pará. Vamos saber como é que as nações do mundo se encontraram 10 anos após o Acordo de Paris e como é que nós podemos avançar mais rápido para a descarbonização da economia, com o fim dos combustíveis fósseis, com o financiamento climático e como podemos absorver estas lições dos povos indígenas. É aqui, em Belém do Pará, que acontece mais uma Hora de Agir. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Muito do que se faz hoje no mundo, em termos de conservação, em termos de projetos de remoções de biodiversidade, acontece aqui nestes contactos que se estabelecem numa escala global, projetos que hoje são globais, porque se fizeram contactos aqui que depois explodem para o mundo. E, portanto, eu acho que o valor das COPs vai muito além das negociações, dos resultados das negociações entre países, embora também haja coisas positivas a descartar nisso, mas não podemos nunca deixar de olhar para a realidade e ter consciência que as emissões continuam a aumentar. Nós podemos dizer que se não houvesse COPs ainda tinham aumentado mais, mas temos de ter consciência que isto não é aquilo que é o politicamente possível aqui, o que tem sido politicamente possível, e a política é a arte do possível, não é suficiente para a crise climática que nós temos. Do ponto de vista do Global Compact, quer a nível internacional, quer para nós em Portugal, nós tentamos trazer aqui as nossas empresas, porque trabalhamos para o setor privado, para que elas possam partilhar, aprender uns com os outros, estabelecer colaboração e parcerias que lhes permitam avançar naquilo que é o seu desempenho na área da sustentabilidade. Temos estado presentes já nas várias COPs e este movimento tem vindo em crescendo. Conseguimos na COP no Dubai que fosse assinado uma carta de compromisso política das mulheres pela ação climática por todos os países de língua oficial portuguesa, e nesta COP vamos dar aqui um upgrade a este movimento, lançando a Women and Climate Global Coalition, que é uma coligação global promovida pela Business as Nature, mas com o envolvimento dos promotores de Portugal, do Brasil, dos países de língua oficial portuguesa, e nesta pela ação queremos concretizar com esta coligação global o envolvimento das mulheres na ação climática. Depois da COP28 no Dubai e da COP29 no Azerbaijão, Portugal volta aqui a ter, nesta COP30 em Belém do Pará, um pavilhão que serviu uma missão que nos foi explicada pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho. Este pavilhão representa a importância que nós atribuímos a esta COP. É um pavilhão desenhado por 2 arquitetos muito famosos e reconhecidos em todo o mundo. A arquitetura é de Souto Moura e os mobiliários são todos desenhados, toda a mobília é desenhada por Overseas e assinada. É lindíssimo, é sustentável, é tudo materiais portugueses e, portanto, é com muito gosto que estamos aqui a mostrar a nossa arquitetura, a nossa prioridade à sustentabilidade, que é um ponto de encontro
não só de quem fala português, mas todos os países nos vêm visitar. Nós, aqui nesta COP, anunciámos, por um lado, a nossa contribuição para o Fundo da Floresta Tropical, também o financiamento para a capacitação e a transparência na CPLP, um programa do PNUD, e anunciámos o financiamento de 1 milhão de euros para o Fundo da Adaptação, que é um fenómeno que afeta essencialmente os países com mais problemas do ponto de vista ambiental, mais expostos, como Portugal é um deles, mas também os estados insulares, que são muito afetados pelas alterações climáticas. E temos uma cooperação bilateral já significativa com muitos dos países que falam português na área da energia, com os países africanos, e portanto é uma constante da nossa política esta cooperação, e é uma cooperação de igual para igual, tendo muita atenção à capacitação, à trocas de experiências, à formação. Estamos a formar uma rede de capacitação na área da biodiversidade na CPLP, que combinámos isso na última COP da CPLP em Roma, e é essa a linha que temos na cooperação internacional. Comparado com outros países, Portugal pode ser uma nação pequena em área geográfica continental, mas não é um cantinho à beira-mar plantado. Portugal é uma grande nação oceânica e é no oceano que está absorvida esta energia térmica que provoca a crise climática. E nós fomos conhecer aquilo que pensa Portugal e como defende os oceanos nesta COP30 através do Secretário de Estado do Mar, Salvador Malheiro. Portugal, enquanto nação marítima de excelência, tem sobretudo 3 grandes desafios no âmbito da proteção da biodiversidade. Em primeiro lugar, atingir o mais rapidamente a meta dos 30 por 30 no que diz respeito à proteção de áreas marinhas. Em segundo lugar, o Acordo de Alto Mar. Portugal foi dos primeiros países a assinar e a ratificar, e temos pela frente um grande desafio naquilo que é o mar, que não é de jurisdição nacional. E em terceiro lugar, eu diria, a moratória que já está em vigor até 2050, que impede a mineração em mar profundo por parte de Portugal. Eu diria que esses são os 3 grandes desafios no curto prazo, na certeza de que existe aqui uma grande oportunidade para o país no que diz respeito à absorção e armazenamento de dióxido de carbono por parte do oceano. Existiu aqui uma programação intensa no pavilhão de Portugal. Uma delegação diversa com pessoas da academia, pessoas das ONGs, das autarquias, membros do governo, que aqui falaram sobre esta que é a ambição e a ação climática de Portugal. Portugal tem o lema de ambição e ação nesta COP. Queremos aliar um objetivo ambicioso com a verdadeira implementação daqueles que são os compromissos dos diferentes países à volta daquela que é a ação climática. E neste pavilhão trazemos esta combinação de fatores, diálogos muito ambiciosos sobre o que se quer fazer para melhorar a ação climática e para atingir os objetivos de 1,5 graus, mas ao mesmo tempo conseguir convergir naqueles que são os diálogos entre todos os atores fundamentais para que essa ambição se torne real. Portugal traz este know-how de como é que um país desenvolvido assenta a sua soberania, a sua segurança energética, mas também a nossa competitividade em cima de energias renováveis, endógenas, nossas, nacionais, que farão com que tenhamos cada vez mais em Portugal energia acessível para as famílias e competitiva para as nossas empresas. É preciso que a questão da transição energética seja justa. É preciso que Moçambique consiga trazer uma abordagem que seja respeitada na componente das discussões de transição energética. O Moçambique, como um todo, faz parte das LDCs, que são os Least Developed Countries, faz parte do grupo africano, faz parte do G77. Então, a nossa abordagem deve ser comum. No entanto, não deve ser afastada daquilo que são as prioridades nacionais.
Então, basicamente, a importância de estar na COP é mesmo fazer com que a nossa abordagem seja ouvida. Nós consigamos trazer aquilo que são os nossos objetivos como país dentro das discussões da COP. A transição energética, mais do que tecnológica, deve ser social e ética, e por isso foi abordada aqui a importância de a política pública no setor energético ter em consideração este pilar social. E Portugal tem programas, tem estratégias que visam realmente dar resposta àqueles que mais precisam deste apoio, nomeadamente uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, tem uma estratégia de longo prazo que combate a pobreza energética, tem avisos, nomeadamente por exemplo, o ELAR, e tem outros mecanismos como é o plano social, que visam, na realidade, mitigar o impacto da pobreza em diversos setores. Para além desta componente, foi também mencionado aqui a importância dos dados, a importância da monitorização da política pública com vista à sua correta utilização durante todo o processo. E penso que é muito importante ter esta informação, que é transição energética sim, mas social, com impacto social, com monitorização e com política pública bem desenhada. As boas soluções necessitam de um bom planeamento com base em dados, mas também necessitam de um enquadramento local, porque os locais para os quais estamos a tomar decisões não têm as mesmas condições de partida, pelo que temos que encontrar soluções que se adaptem às necessidades neste caso, falamos em concreto das populações locais que têm necessidades muito específicas e precisam de ser incluídas no processo de decisão. Tivemos um painel muito interessante aqui no pavilhão português para discutirmos essa questão dos dados, da importância dos dados na formulação de políticas públicas. Foi bastante relevante, porque sem políticas públicas, sem dados consistentes, não teremos políticas públicas que enderecem realmente as questões das pessoas, as necessidades das pessoas, de fato, com relação à agenda climática. E este pavilhão de Portugal foi dos mais concorridos desta COP. Imagine porquê. Todos os dias, às 5 da tarde, havia pastéis de nata, havia pastéis de bacalhau e vinho português. Ora, com o passar dos dias, cada vez a fila era maior e nós acompanhámos também esses momentos que, para grande satisfação de toda a delegação portuguesa, a ver o sucesso que este pavilhão de Portugal fez aqui na COP. O mesmo aconteceu em Angola, que também teve um pavilhão nesta COP. Aliás, houve 3 países que tiveram aqui representados da CPLP com um pavilhão específico, com programação específica. Foi Brasil, Portugal e Angola. A delegação de Angola está participativamente no processo de negociações. Existem algumas matérias críticas com adaptação, mitigação à transição justa, perdas e danos e transferência de tecnologia. As grandes expectativas que a Angola trouxe para essa COP estão muito centradas a esses temas de negociação. Porque a Angola acabou de submeter à Convenção a sua terceira contribuição nacionalmente determinada, NDC, onde então compromete-se com uma ambição para a redução de gases de efeito estufa. Para implementar as ações dentro dessas NDC, precisamos então do Means of Implementation, não é? Meios de implementação, são esses que estão aqui a se discutir. Queremos que sejam aprovados meios de implementação para adaptação. Angola aprovou recentemente, há menos de 4 meses, fez uma atualização à Lei Geral da Energia, no qual faz um convite aberto ao setor privado para ajudar a aumentar aquilo que é a nossa taxa de eletrificação. Atualmente temos uma taxa de cerca de 48%, pretendemos chegar até 2027 a 50%, com uma potência de cerca de 9 gigawatts. No entanto, queremos chegar, como os outros países, a 100%. Para isso, estamos a convidar o setor privado. Acabamos por liberalizar aquilo que são os 4 segmentos do nosso setor, que é a produção, transporte, distribuição e também comercialização. De uma forma geral, são estas novidades que trazemos aqui para a COP. Quer dizer, a COP está sendo uma oportunidade para nós integrarmos o mundo e para que eles conheçam a Amazônia, as nossas necessidades, os desafios climáticos, mas nós estamos falando de uma cidade
que possui e está dentro de uma área que é a maior extensão territorial do mundo de manguezais. Então esse encontro mundial, com todos os países aqui participando, não deixa de ser uma oportunidade de troca de experiência, mas de vivências e também do que já deu certo em alguns países que podemos aplicar nos nossos. Acho que a importância da COP aqui em Belém, na Amazônia, é dar visibilidade às questões do sul global e, notadamente, das comunidades que habitam essa região. Eu penso que o financiamento climático ainda olha muito a Amazônia do ponto de vista de conservação das florestas tropicais, mas ainda carece um olhar de apoiamento do financiamento para, por exemplo, os territórios costeiros e o ecossistema de manguezais. Hoje nós, como guardiãs e guardiãs desse grande maretório, que nós estamos hoje na maior faixa contínua de manguezal do mundo, onde aqui no Pará nós temos 919 mil hectares de floresta de manguezal, onde nós estamos com uma totalidade de quase 70 mil famílias pescadoras que usam e usufruem do manguezal, que é dessa floresta aquática, onde nós sempre trabalhamos juntos e que a floresta aquática ela é a nossa casa comum. Aqui o Brasil, em cima dentro da questão dos manguezais, nós somos exemplos para o mundo, que nós estamos com nossos manguezais intactos. Num dos dias mais importantes desta COP30, com as negociações a decorrer, houve um incêndio que obrigou a evacuar todas as pessoas da COP neste que foi um dos momentos mais assustadores. A COP30 em Belém do Pará não foi uma boa COP. Falhou o compromisso para abandonar os combustíveis fósseis e o 1,5 graus centígrados escapa-se como a água pelos dedos. As metas ficam vagas, sem preço, sem calendário, sem obrigação, um acordo sem dentes e sem pulso firme. Mas Belém deu ao mundo a Amazónia no centro, a voz dos povos indígenas, a força das florestas. Trouxe também o compromisso político de ampliar o financiamento climático para 1.300 milhões de dólares por ano até 2035 e lançou 29 medidas que tentam organizar o caminho. Uma COP de símbolos fortes, mas ainda com a ação demasiado frágil. E foram estas as conclusões de mais uma COP. Num tempo de crise climática, onde as temperaturas já subiram 1,5 graus centígrados, as nações do mundo continuam a não estar à altura, a não avançar o suficiente para terminar com os combustíveis fósseis, para compreender que é errado poluir, é errado despejar todo este lixo gasoso, porque isso compromete o futuro da vida no planeta, compromete o nosso modo de vida e compromete as futuras gerações. Al Gore costuma dizer que lutar pela vitória na crise climática é uma mistura entre desespero e esperança. Aqui, mais uma vez, sentimos que houve desespero, mas não podemos ser paralisados por medo. Temos de ter esperança e por isso mesmo nós vamos continuar a dizer todas as semanas que é hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.